Attus Talks, conectando você ao universo Attus. Olá, pessoal! Começa agora mais um Attus Talks, o podcast da Attus Educação. Toda semana nós nos encontramos aqui para discutir temas da inovação, do empreendedorismo, da educação e muitos outros assuntos que fazem parte do universo da Attus. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing, professora da Attus Educação e apresentadora desse podcast. E convido você a nos acompanhar na nossa conversa de hoje, que está cheia de tecnologia e algumas revoluções no mundo do agro. Isso porque o Attus Talks de hoje vai falar sobre a pecuária de precisão, uma tendência que tem crescido no setor de agronegócio e que utiliza softwares e hardwares que permitem monitorar os animais em tempo real, além de várias outras possibilidades de controle para garantir uma produção mais efetiva e economicamente viável. E os incentivos governamentais para garantir que essas tecnologias cheguem aos produtores ganharam força com a aprovação, em dezembro do ano passado, da lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e à Pecuária de Precisão. O objetivo central da lei é ampliar a eficiência na aplicação de recursos e insumos de produção, de forma a diminuir o desperdício, reduzir os custos e aumentar a produtividade e a lucratividade, bem como garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica. E para conversar com a gente sobre a pecuária de precisão e outras transformações do campo, nós recebemos no Attus Talks de hoje dois convidados muito especiais, a Francine Vogel e o Thalisson Teodoro. A Francine é graduada em agronomia, mestre em produção e sanidade animal e atualmente ela atua como consultora agronômica e também é coordenadora e professora no curso de agronomia no campus de Passo Fundo da Attus Educação. Seja muito bem-vinda ao Attus Talks, Francine. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, contribuindo implementando aí todo o processo da pecuária de precisão, a agricultura também, a agropecuária como um todo, né? E fomentando essas novas tecnologias que chegaram aí para trazer muito desenvolvimento, muita prosperidade, muitos avanços em relação a cada uma das áreas que estaremos falando aqui hoje. Que ótimo, Francine! E também quem está com a gente hoje é o Thalisson Teodoro, que é consultor regional da CalMed, com foco em monitoramento e bem-estar animal, utilizando diversas tecnologias. O Thalisson também atua na consultoria em sanidade bovina, na empresa Sanibov. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Thalisson. Olá, pessoal, espero que estejam bem. Queria agradecer a Attus pelo convite, né? É um prazer enorme estar falando sobre tecnologia, um tema que eu amo de paixão, né, que trabalho diariamente com ele, desde a parte de consultoria até da parte lá do monitoramento animal, e espero que seja um momento aí de muito aprendizado, de muita troca de conhecimento. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Thalisson, por aceitar nosso convite, e já vamos começar então o nosso papo olhando aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, diante de todos esses incentivos governamentais e também da popularização de alguns aplicativos, de softwares voltados para o agronegócio. Eu queria perguntar para vocês assim sobre, considerando, né, que nós temos aqui no estado uma grande relevância na pecuária nacional, e na visão de vocês, como é que está a presença da agricultura de precisão? Se tem crescido dentro do estado? Qual é o cenário que a gente encontra por aqui? Hoje nós estamos em um cenário muito promissor, né? E que, como eu sempre digo para a grande maioria dos meus alunos e dos produtores atendidos, é um caminho sem volta, né? Porque a tecnologia ela se faz cada vez mais presente em cada uma das atividades que a gente exerce. E ela vem como precursora de uma transformação, que vemos hoje é algo que já se caracteriza, né, como algo inovador, como um avanço muito significativo, mas ainda teremos muitas mudanças nesse contexto, porque precisamos cada vez produzir mais, alimentar uma população que está em crescente avanço e que hoje precisamos produzir mais em menos área. Então, acho que esse é o nosso grande desafio e que a tecnologia, os sensores, aplicativos, implementos, eles vêm como um aliado nesse processo para que a gente consiga, no detalhe, transformar
a área que a gente já tinha cultivado, que a gente já tinha sendo explorada, seja com agricultura, seja com pecuária, em ainda mais produtividade. Como a gente trabalha na Calmed, né, que tem aí sua sede, principalmente aí no Rio Grande do Sul, a gente tem observado muito isso que a Francine falou mesmo, que é essa vontade maior do produtor de estar se integrando mais nessa parte de tecnologia, né, se profissionalizando de uma forma maior, né? Eu mesmo faço muito treinamento aí com o pessoal dessa região e a gente observa muito isso, que o pessoal, né, mesmo sendo de uma agricultura familiar, eles investem bem nessas questões de tecnologia. A gente vê aí também, diferentemente aqui na região sudeste, um comprometimento maior das cooperativas em fomentar isso, em estimular esse tipo de uso de tecnologia mesmo, né? Então a gente tem visto aí essa movimentação das fazendas em relação a essa utilização mesmo, sabe? Principalmente aí voltado à parte de bem-estar animal, que é um ponto que eu tenho a plena certeza que é o ápice, né, de toda a produção agora, né, o assunto do momento, né, da produção leiteira é esse, né, já foi a parte de nutrição, já foi a parte de produção, agora é a parte do bem-estar que tem falado mais alto e muitos produtores têm participado disso de uma forma muito expressiva, né, isso faz uma grande satisfação, né, isso aí a gente tem visto em todas as partes do Brasil, né, dada essa importância maior ao bem-estar, visando isso também na produção dos animais também, então, excelente. E até mesmo nesse contexto, né, Thalisson, a gente percebe que cada vez mais a pequena propriedade, ela começa a ganhar força, né? A gente teve uma crescente agora, principalmente nesses últimos anos, do processo de robotização do processo, principalmente na pecuária de leite. Um sistema que a gente via como algo extremamente longe, extremamente difícil de chegar e que agora vem com cada vez mais força. Também, claro, trazido, né, por um contexto da mão de obra no campo, que é cada vez mais rara e precisamos, sim, ter, né, essa disponibilidade. Ao passo que também o processo ele se intensifica muito mais, porque temos hoje muito mais uma produção concentrada, né, em ambientes, hoje se transforma muito a situação da produção a pasto para a produção intensiva, para a produção confinada, né? Então isso também vem como algo fantástico, né? Porque tu acaba maximizando, potencializando o que até pouco tempo atrás muitos produtores, e isso era um relato que a gente via no campo, viam a tecnologia como um monstro ou como algo que seria muito difícil deles conseguirem atingir. Eu vejo que esse ainda é um tabu que a gente tem nessa área, né? Que a gente precisa disseminar, quebrar muitas barreiras que ainda existem, porque tem muito campo ainda para a gente vencer, tem muito campo ainda para a gente conseguir transformar, e não tenho dúvidas que ao passo que a gente quebrar esse paradigma, a gente vai atingir patamares aí fantásticos. E um ponto muito interessante que eu observo assim, e até um ponto que eu ouvi ontem, e ouvi de outros produtores lá mais próximo da região de Belo Horizonte ali, é a grande pergunta, assim, né? A gente estava lá conversando, eu apresentando a tecnologia para ele perguntando assim, mas será que essa tecnologia é para mim? E a gente está falando assim, de um produtor que não é pequeno, né? Um produtor ali de 150 vacas, ali uma produção muito boa, numa bacia leiteira muito interessante, próximo ali de Belo Horizonte, perguntando se essa tecnologia, não, essa tecnologia é para todo mundo, né? Então a tecnologia bem integradora, e é isso aí mesmo, a gente tem visto que as propriedades que a gente colocava como pequena estão se profissionalizando de uma maneira muito grande, tem virado realmente empresas, né? Tem deixado de ser aquele negócio familiar para se tornar empresa. E eu acho que esse é o passo, sabe? O que a gente tem observado é isso, que as fazendas que não têm se tornado empresas, elas têm saído da atividade, né? E que é uma questão que me entristece muito, porque a gente vê que tem histórias por trás de uma fazenda, tem dedicação atrás de uma fazenda. Então, acho que é um passo que é inevitável, né? Os proprietários lá se dedicarem às novas tecnologias, abrir espaço para esse tipo de serviço mesmo, né, de ferramenta, porque a tendência é isso mesmo, se profissionalizar, tornar uma empresa e aumentar a lucratividade, né, que hoje tem sido tão difícil aqui, principalmente na pecuária leiteira, né. E isso é uma constante, né? Porque a gente acaba vendo tanto a pecuária quanto a agricultura 4.0, ela deixa de ser um conceito, né? Ela passa a ser uma mudança, ela passa a ser uma transformação numa visão da realidade como um todo do campo, né? O conceito que
eu vejo como o desembarque, né, da inovação, da tecnologia no campo, e que vem justamente para amparar esse tipo de processo, né, trazer muito mais valor agregado a todo o sistema, tornar ele muito mais fácil e até mesmo contribuir com o processo de sucessão familiar. Que o que nós tínhamos até pouco tempo atrás era aquela questão, né, que muitas vezes os pais incentivavam os filhos para que eles saíssem da propriedade para conseguir ter uma vida melhor. Hoje essa situação ela está mudando, os pais estão incentivando os filhos a sim estudar, a sim se capacitar para no futuro muito próximo estar voltando para a propriedade, auxiliando na operacionalização das tecnologias, fazendo com que a gente consiga aí ter essa aproximação da família e uma continuação da história, né? Uma continuação de muitos legados, como tu bem falou, Thaleson. Existem histórias, né? A gente tem propriedades aí que são centenárias, que tem, né, gerações que estão cultivando esse processo, e hoje a gente vê muito essa realidade também com o curso de agronomia aqui da Atistos Educação, onde tu vê o brilho no olho do aluno, o brilho no olho dele querer construir algo diferente, dele continuar tocando o legado que a família deixa para ele. E um ponto muito, muito interessante, assim, que até aconteceu comigo, foi justamente isso, né? Meu pai saiu do interior para ir para Belo Horizonte em busca de uma vida melhor, e eu tô saindo do Belo Horizonte para ir para o interior para buscar uma vida melhor. Então você vê que essas mudanças têm acontecido. E principalmente nesses últimos anos, o que eu tenho observado, principalmente nas fazendas, né? Eu visito bastante fazenda, é isso, que teve um boom nesses últimos aí, vamos colocar 3 anos de tecnologia. E eu, pelo menos, na época que eu fazia minha graduação, era raro a fazenda que tinha um robô, por exemplo. Hoje a gente já vê isso aí disseminado de uma maneira muito grande. A gente nem falava de cow feeder, por exemplo, né? Então, eu já trabalhei em fazendas que tinham cow feeder, fazendas que iriam adquirir cow feeder. Então, você vê que esses últimos anos tem tido uma crescente bem interessante em relação à utilização de tecnologias, e isso aí, para mim, é fantástico, visando muito aí essa questão da lucratividade, da sucessão, de todas aquelas nuances mesmo que a pecuária leiteira tem enfrenta nesses últimos anos. Eu vejo que também nesse aspecto a gente consegue trazer a tecnologia como um aliado também de muitos pontos que, por vezes, quem está de fora do sistema vê como um ponto pejorativo, como a questão ambiental, né? Tem-se, né, todo esse mito, essa quebra de paradigma também em relação à emissão de gás carbônico que os animais acabam por gerar no seu sistema, no seu processo de produção. A tecnologia, ela vem para mensurar toda essa cadeia, ela vem para trazer dados confiáveis, dados reais, de que sim, a gente pode produzir um alimento que seja, além, né, de sustentável, além de um alimento que tenha uma rastreabilidade, também entregue algo considerado limpo, né, considerado ecologicamente correto. E esse ponto traz, por exemplo, a pecuária de corte também, né? A gente vê a pecuária de leite também evoluindo muito mais rápido, de uma forma muito mais pujante, mas a pecuária de corte também vem trazendo aí as suas mudanças, e mudanças bem significativas, onde a gente conseguiu maximizar muitos processos. E por falarmos, né, nessa questão da precisão, é justamente trazer o detalhe para o resultado, trazer o detalhe para o bolso do produtor, onde tu consegue aí maximizar, a gente integra os sistemas e por meio dessa integração consegue ter um resultado fantástico no final, não só para aquela respectiva área de atuação, como a pecuária de corte, mas por vezes também como a agricultura, que é o resultado que a gente vem encontrando hoje, né, nas propriedades que trabalham com integração lavoura-pecuária, principalmente, o legado que o processo da pecuária deixa depois para a produtividade da soja. Então, essa implementação dos sistemas que até pouco tempo atrás ela era vista como algo ruim, porque o animal compactava o solo, hoje, isso sendo feito de uma forma eficiente, acabou por trazer benefícios. Mas sim, tecnicamente correto, né? Seguindo cada um dos princípios, seguindo cada um dos pontos que a gente precisa preconizar nesse processo, mas dá para se perceber e comprovar que é possível e que podemos sim ir muito mais longe. Nossa, que interessante, né? Essa questão de uma profissionalização do campo, né? Das propriedades, enfim, de tudo que está relacionado ao agronegócio, que é super importante num país como o nosso, que tem uma grande origem da nossa economia. O agro é responsável por boa parte, né, da economia do país. Então, eu achei bem interessante que vocês trouxeram essa relevância da tecnologia, do uso das novas tecnologias. E até queria perguntar como é que vocês resumiriam ou poderiam trazer um pouco para os nossos ouvintes quais são os benefícios, quais são as coisas boas que as tecnologias efetivamente podem trazer para o campo. Principalmente, assim, né, que
eu acredito que seja o grande trunfo de toda a tecnologia é a lucratividade, o aumento muito significativo na gestão. Então, a partir das tecnologias, a gente tem criado números, né? E eu falei muito com esse produtor que perguntou se a tecnologia era para ele, que ele não sabia muito, não sei a taxa de concepção, taxa de preço. Eu falei assim, então, a sua fazenda é um barco sem vela. Você não sabe para onde está indo e nem para onde que você vai. Então a gente tem que começar o processo de criar dados, criar números. É só assim mesmo que a gente consegue planejar o futuro, entender o que está acontecendo. Então, assim, o grande trunfo da tecnologia mesmo, né, nessa questão da lucratividade, geração de dados, controle zootécnico dos animais, entender melhor se aquilo que nós estamos fazendo dentro da fazenda é algo que realmente tem trazido algum retorno, seja ele financeiro, seja ele de bem-estar, seja ele de produção. Então, é mais voltado para a questão de controle, né? Então, a gente observa isso em todas as tecnologias que a gente implementa, ou já implementou aí em várias fazendas, né? Então, algumas tecnologias bem antigas que são implementadas aí em todas as fazendas, que está bem disseminada aí, inseminação artificial, por exemplo. Você vê que você tem o controle dos animais, você sabe ali o animal que foi inseminado, com qual sêmen que foi utilizado, e a TF, você tem um controle ali de parto, você tem um controle de quais animais que vão ciclar. Igual eu trabalhei muito na implementação de tecnologias voltadas para a parte de sanidade, microscópio, a utilização de exames. Então, a gente observa que essas ferramentas, o próprio colar de monitoramento de comportamento, é algo também que traz muitos dados, uma bagagem de dados muito grande, e que isso aí só faz o produtor ter o controle da fazenda dele, entender a fazenda dele e aumentar assim, a sua lucratividade. Bem, nesse contexto também nós temos na tecnologia uma quebra do tradicionalismo, uma mudança de perfil do nosso pecuarista, do nosso agricultor, porque ele passa a enxergar isso como algo valioso. Eu costumo dizer que gera uma sobrevida para muitas propriedades, porque nós temos um problema muito grande com mão de obra no campo. E essa mão de obra, ela acaba, por vezes, obrigando a tu ter que reduzir o teu processo de cultivo, ou você fazer o processo de arrendamento, todo um contexto que, por vezes, foge, né, ao domínio do produtor rural, do pecuarista, e isso acaba trazendo também uma maior possibilidade daquela propriedade prosperar, daquela propriedade conseguir ter um melhor resultado, perpetuar por mais tempo, por mais anos. E um cunho mais, digamos assim, social, eu vejo que a tecnologia ela vem como um fator de qualidade de vida. Sim, atrelado aos resultados, que vai proporcionar uma maior rentabilidade, sim, mas também um maior conforto, a diminuição de muitos trabalhos que até pouco tempo atrás eram braçais, né? E que hoje você consegue otimizar o teu tempo, consegue otimizar a tua função dentro da propriedade rural. E como eu sempre digo para os meus produtores, o tempo que antes a gente passava correndo no campo, como a gente diz, né, na nossa vida diária, hoje, por vezes, você tem que reservar um tempo para saber olhar para esses teus dados, para você saber interpretar esses teus dados. Porque nós temos um grande gap hoje em todo o sistema, tanto agricultura quanto pecuária, é que se existe uma geração de dados muito grande. Hoje, sensores, aplicativos que nos ajudam em todos os sentidos. A gente consegue fazer um mapeamento geral, tanto do rebanho quanto da nossa lavoura. Máquinas e implementos aí que carregam consigo um cunho assim fantástico de informações e dados gerados a cada instante. Só que hoje existe já uma estimativa, principalmente trazida pelas empresas que são detentoras dessas tecnologias, que a gente não chega a ocupar, a transformar em resultado nem 50% dos dados obtidos por esses aplicativos, por esses softwares, por esses sensores. Então aqui também vem um cunho onde a gente precisa ter uma transformação, uma qualificação da mão de obra, e isso, num futuro muito próximo, vai servir também como abertura de novas possibilidades, novas linhas de trabalho. O profissional do agronegócio, que antes pensava em trabalhar só com a questão mais braçal, mais a campo, por vezes também vai ter que se especializar em entender dados, interpretar, e como eu sempre digo, não adianta nós termos dados se esses dados não forem interpretados e transformados em informações confiáveis para o posicionamento ágil e eficiente. Então, é todo um contexto que a gente precisa
carregar profissionalmente para ajudar o produtor rural a ter mais resultado. Um ponto assim que eu observo, eu até comento muito com o pessoal da graduação lá, que eu sou orientador e tudo, é que eu acredito muito, pode ser até meio polêmico isso assim, mas eu acredito muito no colaborador lá, seja o veterinário, seja o zootecnista, seja o agrônomo. Esse profissional do futuro vai ser o cara que vai entender dados. Eu tenho, assim, a maior certeza disso. Nos meus estágios, né, eu trabalhei com agropecuária a vida inteira, com agronegócio, né, durante minha graduação toda. Era obrigatório a gente saber Excel. Era mais obrigatório a gente saber Power BI. Hoje eu sou obrigado a entender de algoritmo, de dados, de vacas, do que esse dado significa dentro de tal algoritmo. Então, a gente vem aumentando o nível de exigência para estar dentro do mercado de trabalho. Também esse é um ponto que eu acho muito interessante. Você me colocou muito bem. Tem muita coisa que eu observo aqui nas fazendas da região de Minas, aqui Sudeste, que já não são obrigações dos veterinários, por exemplo. Inseminação mesmo é uma coisa que o colaborador da fazenda já consegue fazer. Protocolo de ATF, muito colaborador já consegue fazer. Então, essas coisas estão deixando, de certa forma, de ser ali algo exclusivo do veterinário, levando em consideração que o veterinário vai ficar mais para análise de dados, tomada de decisões, que isso aí é o que a gente tem observado. Não vamos deixar, lógico, né, a parte humana, a questão ali de ter contato com o animal, que eu acho que é assim, de suma importância. Eu acho que todo veterinário, zootecnista, toda pessoa que trabalha no agronegócio, ele tem que ver de onde está saindo a lucratividade daquele negócio, né? Então, se for por meio da pecuária leiteira, que ele veja as vacas, se for por meio do corte, que veja os bois, mas os dados vão ser, com o tempo, né, a parte primordial do serviço dele, entender, interpretar, igual a Francine falou, de gerar esses dados também, né, que eu acho que o mais difícil dentro da fazenda, além de interpretar, é conseguir gerar esses dados, né, porque gerar esses dados a gente precisa de uma união técnico com fazenda. Então, o técnico tem que conseguir convencer a fazenda que aquele número é importante, que aquele número vai gerar resultado, e também que os colaboradores abracem. Anotação, avisando, falando. Então, assim, é um trabalho muito integrado dentro da fazenda, né? E que é o principal ponto, assim, é isso, né? Gerar dados, interpretar dados. Todos os dados, na minha concepção, na parte de consultoria, tem que gerar no finalzinho do relatório um cifrão independente. É o que o produtor precisa. Se o seu resultado como consultor não tiver gerando resultado dentro da fazenda, você pode colocar o valor que o produtor vai dar valor no seu trabalho também, entendeu? Então, essa questão de valor e dados é muito importante. E aqui a gente tem também uma mudança, não é só uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura do produtor, mas também do técnico. Como eu sempre digo para os meus alunos e sempre incentivo eles, né, a fazer esse processo de criação, de inovar, de gerar, de serem criadores, né, protagonistas do processo de criação da tecnologia. Eu vejo que isso é muito importante, principalmente para as carreiras deles, né? Mas aí tu acaba por perceber que a tecnologia ela é fantástica, sim, mas ela também falha. E nesse contexto eu sempre digo, como tu bem disse, é ainda preciso sim, você estar lá em contato com o animal, você está lá em contato com a tua lavoura, você está em contato com o processo. Porque ao passo que a tecnologia falhar, você como profissional precisa ter uma base muito bem estabelecida, não só para otimizar esses dados, para saber gerar o melhor resultado, mas também para tomar uma decisão rápida e uma decisão eficiente quando esse processo não estiver na sua máxima performance. É uma mudança muito interessante, por vezes existe também uma certa dificuldade vista perante a isso, porque quando você começa a falar, e eu passei por isso também no meu processo de formação, por ser geradora de tecnologia, por ser criadora de um aplicativo, na primeira vez que me fizeram uma proposta, meu Deus, você vai trabalhar com algoritmo, você vai trabalhar com todo um processo de tecnologia de máquina. Sim, no início eu achava algo, né, extremamente difícil, extremamente complexo, mas hoje não, hoje eu vejo que é muito mais fácil. Então, é muito também da gente se comprometer e encarar o desafio. E como, né, tem uma frase que diz que, por vezes, a gente só precisa dar o passo que Deus dá ao chão e seguir o processo, porque é esse o caminho. A gente não pode ser refém do nosso medo e gerar essa transformação. E esse cunho, né, da questão dos dados, eles também vêm como um processo que, como eu sempre digo, né, isso meus alunos sempre ouvem de mim, né,
quem manda na propriedade rural, quem manda lá na fazenda é o fluxo de caixa. Sim, é um ponto muito importante e determinante, mas a gente precisa ter também essa fração humana, que vamos ter essa transformação no perfil do colaborador que vai estar trabalhando com essa tecnologia, mas a gente precisa entender que até então quem fazia esse processo eram pessoas, e essas pessoas elas precisam continuar se sentindo parte do processo. E quando a gente fala em gestão, a gente precisa sim lembrar lá do fluxo de caixa, mas a gente não pode esquecer de colocar o colaborador junto no processo de construção do planejamento, de otimização das metas, no envolvimento de todo aquele processo que, por vezes, a gente deixa para agora, eu vou sair de um sistema de produção de leite a pasto e vou ir para uma ordenha robotizada. Tá, agora o seu João, ali que me ajudava, né, em todo o processo de ordenha lá tradicional, não, ele não vai mais servir, né, eu vou ter que me desfazer dele. Não, não é bem assim. Por vezes a gente precisa desse ponto humano também, esse ponto social, claro que de uma forma bastante sutil, de uma forma bastante atenciosa, sabendo lidar com a situação, e incorporar essa pessoa, incorporar, né, esse profissional que até então gerou tanto resultado, gerou tanta mudança dentro da propriedade, aquele novo sistema. Então também é um pouquinho do nosso papel como técnicos, como agrônomos e veterinários, fazer essa interpolação, fazer essa aproximação entre perfis. E um ponto que você falou, assim, né, de colocar o colaborador dentro desse processo é algo fundamental e um desafio da parte de quem cria tecnologia. O desafio é justamente esse, da gente conseguir implementar uma tecnologia que ela é simples para quem nasceu nos anos 2000, para pessoas que nasceram lá em 1960, né, que já tem seus 70, 60 anos. Então, é um processo e uma dificuldade que a gente tem, mas a importância da gente estar criando também ferramentas e tecnologias que fazem a inclusão de todo mundo dentro da fazenda. Foi bem colocado. Muito bom, muito rico esse debate, pessoal. Muito obrigada mesmo. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Achatus Talks. Hoje nós recebemos a professora Francine Vogel, coordenadora do curso de agronomia da Achatus. Francine, muito obrigada pela tua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Valesca, essa oportunidade. Como eu sempre digo, o conhecimento ele não ocupa espaço e ele de nada vale se ele não for compartilhado. Então, esse processo ele é muito incrível e contem sempre comigo. Sempre que a gente puder estar levando conhecimento além dos muros da instituição, sempre é muito positivo, transformando vidas por meio de uma educação, como diz o nosso propósito, e criando profissionais, né, forjando profissionais do agronegócio cada vez mais promissores, com carreiras cada vez mais ricas e de sucesso. Exatamente, Francine. E também queremos agradecer ao Thalisson Teodoro, consultor das empresas Calmed e Sanibov. Muito obrigada pela sua presença. Já fica o convite para voltar outras vezes a participar aqui conosco. Eu que agradeço. Foi um momento muito ímpar, né? Muito especial para mim. Já desde agora já está aceito o próximo convite aí. Tem muita coisa para conversar, né, sobre vaca. O melhor assunto do mundo, não tem como. De qualquer forma, foi um prazer enorme ter essa troca de conhecimento com vocês aqui, tá? Precisando de mim, estou lá à disposição, só entrar em contato comigo aí pelas redes sociais. Se quiserem lá, depois procurar no Instagram, lá também está aberto lá a conversar, trocar um papo. E é isso, muito obrigado e foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Que bom, que beleza. E para vocês, ouvintes, não esqueçam que toda semana nós temos aqui um encontro marcado nas principais plataformas de áudio. Você também pode conferir as novidades do universo da Achatus nas nossas redes sociais. Nos siga, nos acompanhe no Instagram, no Twitter, que agora se chama X, né? No Facebook, no TikTok, no LinkedIn. Tem também o nosso site, onde você pode conferir notícias, informações importantes sobre os nossos cursos e sobre os nossos diferenciais. Muito obrigada pela participação de todos e até o próximo episódio. Achatus Talks, conectando você ao universo Achatus.